Bom dia, gente, tudo bem? Nessa semana foi muito discutido semana passada, né? Sobre alguns conflitos de interesse entre o VGHF e o VGRI. Queria trazer um pouquinho sobre e tentar explicar um pouco que atualmente eu não invisto em fundos da Valora e fazer o registro também. Em uma conversa eu comentei que eu não gostava da Valora, só que eu realmente não lembrava o motivo, tá? E nesse vídeo eu vou tentar deixar um pouco mais claro. Então vamos lá. Tem esse vídeo aqui do Nathan Otávio, né? Ele é sempre muito didático, sempre vale a pena, eu acho, né? Acompanhar é, os vídeos dele, porque ele tem uma experiência vasta no mercado. Então vamos lá acompanhar um pouquinho e aí eu vou fazendo os comentários, tá? No VGHF. Sim, o fundo de CRIs da Valora, VGHF, que é o carro-chefe da casa, né, digamos assim, como fala do mercado flagship, é um fundo de CRIs. A principal função dele é ser um fundo de CRIs. Não é um fundo pequeno, longe disso, é um fundo bastante parrudo. E que entre esses CRIs, na verdade, o segundo maior CRI da carteira é exatamente aquela quarta série, o final, 75. Um valor ali de 46. Ele está colocando 46 milhões. Na verdade, só o devedor é de 113. Então, o VGIR não tem a totalidade dele, a menos que eu esteja olhando alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada no relatório anterior, até porque eu quero chamar a atenção para uma coisinha de eu peguei um relatório anterior. Vejam que a taxa aqui está CDI mais 3, que bate com a informação do fato relevante. Lá fala CDI mais 3. Se a gente olhar aqui o relatório gerencial, eu peguei aqui o de março de 24, que foi quando essa operação foi montada. O valor aqui já está diferente. Mas vejam que a taxa era CDI mais 4. O que aconteceu? Comecei a futucar e vi que lá no CRI, logo depois que ele foi emitido em março, em abril já aconteceu uma assembleia, onde foi alterada a taxa de juros dessa operação. Essa operação, que era CDI mais 4, virou CDI mais 3. E sem se discutir mais nada. Por que eu estou dizendo sem se discutir mais nada? Por quê? É normal, é esperado no mercado, digamos, é a regra básica, toda regra tem sua exceção, mas é a regra básica que, ok, você quer uma redução de taxa, o que eu vou ganhar com isso? Você vai me dar mais uma garantia? Você vai pré-pagar uma parte? Você vai me dar uma multa se você quiser quitar antecipadamente lá na frente? A gente consegue repactuar para poder alongar o prazo de forma que eu ganhe dinheiro por mais tempo nesse contrato? E a RI tem que fazer RI. É uma negociação. É claro que a gente já viu várias negociações onde isso não aconteceu, no sentido de que só o credor aliviou o lado do devedor, muitas vezes um devedor que estava em situação crítica, que estava em recuperação judicial e coisas do tipo. Claro que o titular do CRI, em sua essência, tem direito de votar e deliberar o que quiser. Mas a gente tem essa informação que sim, o VGHF simplesmente baixou a taxa de juros desse CRI logo depois que ele foi emitido, certo? Vamos analisar o impacto disso? Vamos pegar uma calculadora? Só para a gente tentar trazer um pouquinho de número nisso? Vamos olhar aqui umas contas. Então, o CRI tem lá aquele saldo de 113 milhões. Ele vinha pagando, ele foi criado para essa série específica, né? O CRI como um todo é maior, né? De 600 milhões, mas essa série tinha taxa de CDI mais 4. Então, ele pagaria a correção pelo CDI mais 4% ao ano. Então, se a gente pegar aqui, a correção pelo CDI, durante esses 12 meses vieram sendo pagas normalmente. Então, 4% de CDI, né, de cupom do CDI, daria 4.520.000 reais, os 4%. Como baixou em 1%, baixou em um quarto disso, né? Então, logo depois que o CRI foi emitido, a Valora decidiu que o VGRI pagaria ao VGHF menos 1.130.000 reais por ano. O CRI foi emitido, no mês seguinte já foi feita essa assembleia, onde o VGHF abre mão de receber. E aqui é abrir mão mesmo, sem contrapartida. Não é, abriu mão disso, mas vai ganhar pelo outro lado alguma outra coisa. Simplesmente abriu mão pura e simplesmente. Se a gente considerar que o VGHF tem 164.721.683 cotas, eu estou com esse número anotado aqui na minha tela, ele abriu mão de meio centavo por mês de cada cota dele, em benefício do VGRI. E claro, tem um número muito menor de cotas, então um benefício financeiro muito melhor. Se a gente pegar e dividir por 35,021,736, desculpa, eu falei ao mês, né? Estou errado, é ao ano. É meio centavo de cada cotista ao ano. E beneficiou o VGRI em 3 centavos por cota. E isso foi o que aconteceu há um ano atrás, certo? Ok. Então, isso foi uma movimentação bem atípica. Agora, muita gente no mercado criticou porque houve um movimento foi decidido em assembleia, né, pelos detentores do CRI, de não ter mais o pagamento do cupom, né, não ter mais o pagamento de juros
até a data da amortização, que é um tipo de amortização bullet, né, que vai ser lá no vencimento, vai ser cobrado, e aí eles vão cobrar no vencimento as duas coisas, tanto o cupom, né, tanto o valor da amortização quanto dos juros. No último relatório do VGHF, eles colocaram aqui no início de fevereiro, tal, e ele informa também que vendeu a sua posição no CRI-VGCRI. Então ele desfez. Assim, não fazia tanto sentido ela ficar sem esse rendimento, então ela se desfez. Provavelmente vai investir em outros CRIs. O VGRI, se você der uma olhada lá em quem tem ele, né, no portfólio, você vê aqui que a Valora, o VGHF, tem 17% do VGRI, tá? Mas isso não justifica a mudança, tá? Se você fizer as contas, você vai perceber que mesmo o VGHF tendo, né, 6 milhões e 100 mil cotas do VGRI, tá? Você vai perceber que essa redução do CDI não compensa financeiramente. Então, não tem muita justificativa, não tem muito como depender essa redução da taxa. Esse é um tipo de movimento que eu considero, tá? Eu não sou analista, te falo que eu não tenho competência técnica de fazer uma análise muito aprofundada e muito menos fazer recomendação de compra e venda. Mas para mim isso aqui foi um conflito de interesse assim descarado. Então, por causa disso, eu já vou adicionar aqui. Eu não tinha, eu pensei que eu até tinha ela, mas então vou colocar aqui, vou colocar 3%. 2 que é um padrãozinho assim, e 3, uma a mais. E aí, a partir de agora, eu vou monitorar um pouquinho mais. E conforme eu for saindo conflitos de interesse, eu vou marcando aqui para eu também esquecer. E aí eu provavelmente vou aumentar 1%. Eu prefiro fazer dessa forma porque se eu evito investir em alguns fundos mais complicados. Querendo ou não, você percebe com o tempo que para você segurar uma posição em um fundo de investimento imobiliário, você tem que acreditar, você tem que confiar na gestão. O VGHF, por exemplo, ele está numa queda assim, é bem brusca, né? Vamos lá, 8, vou colocar uma 8, tal. Ele já teve até mais barato, chegou a 6, hoje está 6 e pouco, mas você tem que confiar na gestão e acreditar na tese do fundo e no que a gestão está fazendo, né? Se você não confia, por mais que você compre com desconto, você fica meio inseguro, pelo menos para mim, que talvez não tenha uma autoridade maior. Então ele está abaixo do valor patrimonial, mas atualmente isso aqui não me atrai não, tá? Quando eu dei uma olhada nisso, né, do VGRI, que ele já vendeu a posição, dei uma olhada na carteira dele, nas movimentações, e aí eu vi mais outra movimentação que eu achei estranho aqui, que foi ele ter comprado esse Mauá Capital Logística. Ele comprou esse fundo aqui na emissão e com tanto fundo descontado, eu não achei uma movimentação legal, tá? E aí, por conta disso também, eu vou me afastar um pouco. Vou até anotar esse aqui lá. Além de que esse aqui é tão pequeno em relação ao patrimônio, mas esse aqui eu vou deixar pra lá, porque é muito pequeno em relação ao patrimônio dele. Mas assim, são movimentos que eu não gosto, né? Vou até anotar. Né? Então esses movimentos me fazem ter uma aversão à Valora, tá? Isso não é tão incomum. Por exemplo, tem o SNCI da Suno, que é o fundo de CRI deles, né? O fundo de papel deles. Ele detém 50% das contas do CNME, que é o fundo muito estratégico. Fundo bem pequenininho também, patrimônio líquido, tá vendo? 70 milhões, então no fundo de 100 milhões, eu acho. Fundo bem pequenininho. Então, 50% é do SNCI. Se não me engano, o FOF deles também tinha uma porcentagem, né? Então, existe um conflito de interesse, mas na época eu achei que a Suno foi muito transparente. E eu lembro que eles fizeram a assembleia, discutiram sobre, e eu achei que foi um movimento mais honesto. Eu gostei da forma que eles fizeram. Eu não gostei, no final das contas, eu não gostei da movimentação, mas eu gostei assim da forma que eles fizeram. O Valora, tanto o Natan Otávio quanto o canal Liberdade é Logo Ali, eles falam que está no regulamento essa liberdade. O Natan Otávio também comenta. Eu dei uma olhada no regulamento, não achei. Pelo menos no site aqui, eu dei uma olhada no site da Valora, do VGHF. Olhei o regulamento, olhei
Os outros documentos não localizei, tá? De qualquer forma, é o que os analistas estão dizendo, então eles falam que já está autorizado o gestor ele fazer esse tipo de movimento. É mais um motivo também para eu não investir nesses tipos de... Eu não quero ter essa preocupação lá. Talvez mais para frente eu vou ter uma maturidade maior para entender que não é tão errado assim, né? Mas atualmente, como eu falei, eu até coloquei aqui comentei no dele que não tem como, tá? Eu trabalho de 8 a 12 horas por dia. Isso contando, é claro, é o meu deslocamento até o trabalho, né? Dá de 8 a 12 horas. É muito comum eu sair às 8 e voltar às 8, ou às vezes sair até um pouco cedo e voltar mais tarde, tá? Então fica bem difícil para eu acompanhar. Bom, eu acho que é isso. Eu vou começar a fazer mais isso. Conforme as pessoas também vão comentando, eu vou registrando aqui, porque senão eu esqueço e eu sinto que me protege, tá? Era um vídeo mais simples, tá? E eu acho que é isso. O que foi falado muito do VGHF foi essa posição do VCRI e dessa mudança do pagamento, né, do cronograma de pagamento dos juros, que agora tudo lá no vencimento. Mas como ele se desfez logo em seguida do CRI, eu não acho que deva ser uma questão muito relevante atualmente, tá bom? Bom, acho que é isso, gente. Um ótimo dia e vamos que vamos. Tchau. Ele tem essas 17% de cotas emitidas, de cota, ele tem 17% da posição total, né? No VGH, caramba. Ai, deixa eu voltar. Vai perceber que